No projeto que vou apresentar agora, utilizarei algumas técnicas que são características da pintura em tecido. Eu vou fazer apliques de tecido impermeabilizados com termolina e depois contornar com a tinta cor puff. É um trabalho interessante e bastante decorativo. O painel que eu vou utilizar neste projeto mede 30 por 30 e já foi pintado com uma mistura do azul turquesa com o branco. Eu aplico a tinta como já expliquei nas outras técnicas com rolinho de espuma. O motivo que eu vou utilizar é um desenho floral, bem simples, flores de formatos diferentes, bem estilizadas e algumas folhas. Eu transfiro esse desenho para a tela com carbono, tá? E também vou utilizar o mesmo desenho para fazer os apliques de tecido. Antes de fazer os apliques, eu vou aplicar nos tecidos um produto que se chama termolina leitosa. Este produto é um impermeabilizante de tecido. Ele vai fazer com que o tecido não desfie e que eu possa aplicá-lo com a cola pano diretamente na tela. Os apliques serão feitos com retalhos de tecido estampados e lisos de cores diferentes. Pegue um pedaço do tecido, coloque-o sobre uma superfície, pode ser uma paleta ou uma plaquinha de madeira, e aplique a termolina leitosa diretamente no tecido. Você pode utilizar um pincel ou rolinho de espuma. Eu vou aplicar com o pincel, eu derramo um pouquinho da termolina, que é um produto bem espesso, né? E espalho com o pincel. A secagem da termolina ocorre em mais ou menos umas 2 a 3 horas. Então, esse é o tempo que eu vou deixar aqui o tecido para depois utilizá-lo nos apliques. Após a secagem da termolina, o tecido ficará assim, endurecido, como se estivesse engomado. Eu vou transferir o risco de cada flor para o retalho de tecido correspondente, ou então desenhar uma flor ou uma outra forma facilmente com o lápis no verso do tecido. Aí eu recorto. Como a termolina impede que o tecido desfie, você vai observar que ele vai ficar bem certinho, o aplique no formato que eu desejar. Aí eu vou fazer isso, eu vou preparar todos os apliques, tá? Eu já trouxe aqui preparados os apliques de flores e folhas que eu vou utilizar nesse projeto. Na sequência, eu vou colar os apliques na tela, que já está pintada com o seu fundo aplicado, e eu vou utilizar para colar um produto que se chama cola pano. Então, essa cola pano serve para fixar tecido sobre qualquer superfície. Tecido sobre tecido, ou sobre tela, ou sobre madeira. Então, eu vou pegar a cola pano, vou pegar um pincelzinho e vou aplicar a cola no verso do tecido, né, do recorte que eu já fiz, uma boa quantidade de cola, para que ele fique bem firme aqui na tela. E vou colar um por um todos os apliques, tá? Então, eu coloco aqui, com o dedo eu vou acertando e vou fazer isso com cada um dos tecidos, sempre lembrando de passar a cola na parte de trás, no verso do tecido, tá? Para que o acabamento fique melhor. Eu já havia colado todos os apliques de tecido, né, conforme a explicação anterior, e agora eu vou fazer a pintura do arranjo. Então, eu começo com esse tom, o verde inglês, e o desenho que eu risquei aqui é só para me orientar, ele é uma base, eu não preciso seguir exatamente o que está desenhado, eu vou simplesmente puxando as pinceladas, olha, eu posiciono o pincel e puxo para baixo, raspando o pincel e deixando a tinta marcar um pouquinho a cor de fundo. Então, eu consigo enxergar o fundo azul que foi feito inicialmente, né, com rolinho de espuma. Então, eu vou fazer toda a aplicação do verde inglês, aqui na parte da frente do painel. E também na parte lateral. Aqui embaixo, eu dou pinceladas horizontais, como se a vegetação estivesse continuando. Tá? Essa cor que eu estou utilizando é o verde inglês claro. É um tom de verde mais claro que eu uso bastante nos meus trabalhos. Na lateral,
eu faço a pincelada mais em pezinha, como na parte da frente do painel. Esse é um painel 30 por 30, é a medida desse painel, tá? Vou retirar o verde inglês do pincel, mas eu não preciso lavar. Vou permanecer com o pincel ainda sujo de verde inglês e vou fazer uma mescla das cores verde veronese e branco. Tá? Essa mescla, um tom médio, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o verde inglês. Eu vou puxar algumas pinceladas dessa mistura. Então, aqui eu terminei toda a pintura do verde veronese com branco na parte superior do painel, também na parte inferior e nas laterais, exatamente da mesma maneira que eu fiz com a cor verde inglês. Vou aproveitar ainda o verde veronese com branco, que está aqui na paleta, com o pincel chato número 8, que é um pincelzinho menor, eu vou fazer aqui essas pétalas em verde que acompanham essa florzinha feita com tecido estampado em azul. Agora eu vou simplesmente pincelar entre cada aplicação de tecido e ainda usando o mesmo pincel eu vou fazer esse detalhe central dessa florzinha aqui, tá? E com um pouquinho mais de verde, um tom um pouco mais escuro, vou misturar aqui. Eu vou fazer o miolo da flor de tecido vermelho, que é essa florzinha aqui. Eu aproveito para trabalhar com as cores que estão na paleta, então eu vou aplicando as cores conforme eu vou colocando na paleta. A ordem da pintura aqui não interfere nem um pouco no resultado final do meu trabalho, tá? Eu vou pegar agora a cor Laca Rosa, vou misturar levemente com branco, pincel chanfrado número 14, que é um pincel médio. Aí eu fiz uma misturinha aqui para ficar um tom de rosa um pouco mais claro. É interessante misturar com branco, porque o fundo já é colorido. Aí a cor realça mais, né? Ela vai aparecer mais. E vou pintar essa flor estilizada com umas pinceladas em onda. Tá fazendo aqui um vai e vem acompanhando o desenho que eu fiz. Então, com o pincel chato número 8, sempre lavando os pincéis em água. Sempre que eu trocar a cor, eu vou fazer as pétalas aqui. Essa técnica é muito rápida. Como vocês podem observar, a gente vai fazendo assim numa sequência, cor por cor, não importa a cor que você vai colocar primeiro. Se subir um pouco no tecido também não tem problema. Misturar as cores violeta, cobalto e branco. Eu vou misturar para fazer um tom de violeta mais claro. Sempre que a tinta ficar assim em excesso no meu pincel, eu retiro esse excesso no paninho antes de aplicá-la na tela, para que não fique uma aplicação também com excesso de tinta. Com essa cor, olha, eu vou contornar esse tecidinho aqui estampado, deixando aparecer um pouco o fundo azul, eu não preciso fechar completamente aqui a aplicação. Essa mesma cor, eu vou pintar essa florzinha aqui dessa lateral do painel. Então, eu vou contornar esse círculo de tecido que eu já colei com essa mesma mistura do violeta, cobalto com branco, tá? E essa cor também aparece aqui nessa florzinha cor de rosa, é o miolinho dessa flor, eu vou pintar com essa mesma mistura. Lavei o pincel 14 novamente, vou pegar o verde inglês claro e vou contornar aqui a flor de tecido vermelho, sem encostar completamente no tecido, né? Deixando aparecer parte do fundo azul. E com esse verde, eu ainda faço a outra florzinha lateral do painel, é só um semicírculo aqui em cima do tecido vermelho. Tá? Vou lavar o pincel novamente para pegar a cor seguinte. Eu vou trabalhar com o vermelho francês.
que é um vermelho mais claro. E agora eu vou utilizar um pincel menorzinho, pode ser o pincel chato número 8. Lavei. É sempre bom, né, lavar bem os pincéis antes de trocar a cor. E vou fazer aqui as pétalas dessa flor de tecido amarelo, uma de cada vez. Então, eu venho aqui, faço um semicírculo e complemento. Procure usar um pincel adequado à área que você está pintando. Então, se é um detalhe menor, um pincelzinho menor. Se é uma área maior, você pode utilizar um pincel maior também. São 3 pétalas, 3 semicírculos sobre o verde inglês. Então, vou lavar o meu pincel novamente. E vou pegar a cor laranja. Mesmo pincel chato número 8, agora com a cor laranja, eu vou fazer um miolinho da flor amarela em cima do tecido. Vocês podem observar que eu aplico a tinta tanto na tela como no tecido. Vou aplicar aqui em cima do aplique de tecido, tá? O laranja. Vou pegar agora um pincel redondo, pode ser um pincel redondo número 8, para fazer os detalhes desta mesma flor com laranja, que são traços verticais com uma bolinha na parte superior, como se fosse uma anteninha. Então, cada uma das pétalas dessa flor é feita dessa forma. Os desenhos nesse trabalho são bem estilizados. Mesmo que você não tenha muita habilidade com desenho, você pode criar seus próprios motivos. Com o pincel chato número 8 e uma mistura de amarelo claro, branco e um pouquinho de amarelo escuro, eu vou fazer as pétalas da flor maior. São semicírculos também, que já estão desenhados aqui. Para cada pétala, uma pincelada. Com essa mesma cor, depois eu vou fazer um detalhe na flor azul. Então, aqui nessa florzinha azul, eu complemento com essas pétalas centrais em amarelo e aproveito para fazer o miolinho em laranja com pincel redondo. Então, um pincelzinho redondo. Para terminar, eu vou pegar o rosa, né? O rosa misturado com branco que eu já preparei e vou fazer as 3 pétalas aqui na lateral do painel, em cima do círculo pintado com violeta. Tá? Então, essa primeira etapa está finalizada. Essas folhas aqui também foram feitas com apliques de tecido, tá? Que eu preparei com a termolina e já colei. Pegue um pouco da tinta preta, misture com água, para que ela fique um pouco mais diluída. E utilizando uma escova de dentes velha, faça um efeito respingado sobre a sua pintura. Então, primeiro misture bem a tinta, depois pegue a escova de dente, molhe na tinta. Observe se a tinta não está escorrendo, tá? Ela não deve escorrer, ela deve ficar nas cerdas. E aí, faça um movimento leve com a ponta dos dedos, raspando na escova, para respingar a tinta preta sobre o seu trabalho. Faça o mesmo procedimento com a tinta branca e com a tinta ouro. Vou fazer agora o mesmo com a tinta branca, misturo com um pouquinho de água. Observo se ela não está escorrendo e, com a ponta dos dedos, eu movimento a escova para fazer o respingado. Por fim, eu vou pegar a tinta ouro com uma outra escova de dente e vou respingar também essa cor metálica na tela. Esse respingado eu vou fazer também nas laterais do painel, tá? Então, cada um dos lados também irá receber o respingadinho. Aguarde secagem do efeito respingado e pegue as tintas cor puff para fazer os acabamentos, detalhes e filetes da pintura.
Então, eu começo com a cor verde pistache e vou aplicar junto de todas as folhas, com traços assim bem aleatórios, como se fossem os filetes, os galinhos das plantas. Vou aplicar também sobre as folhas aplicadas de tecido. Então, vou fazer alguns detalhes em zigue-zague, contornando as folhas, e alguns traços na parte central, como se fossem as nervuras. Essa tinta relevo fica emborrachada após expansão com o calor. É um produto próprio para a linha de pintura em tecido, mas que fica também muito interessante nas técnicas de tela. Então, eu continuo aplicando e vou fazer isso com todas as cores, cada área pintada com uma cor diferente. As partes pintadas com a tinta acrílica vermelha, eu vou contornar com a cor puff vermelha. Aqui também eu vou fazer alguns detalhes, ó. Em algumas flores eu posso usar as cores contrastantes, né, com a tinta cor puff. E vou fazer isso com todas as cores, até completar o meu trabalho. Fazendo grafismos, pontos, zigue-zague, aqui você pode aplicar a tinta como você preferir. Aqui, imitando o miolinho das flores, né, eu faço alguns traços, posso fazer um zigue-zague aqui, acompanhando essa flor. Então, esse trabalho eu já trouxe pronto e seco, porque a tinta cor puff leva 24 horas para secagem completa. Após esse prazo, as 24 horas, eu vou fazer a expansão com calor, utilizando um soprador térmico ou secador forte. Eu ligo o soprador e aproximo o calor da tinta cor puff. Ela vai expandir e ficar emborrachada. Observe que as tintas mudam de cor, ficam um pouco mais claras e o aspecto também muda, fica mais opaco, meio aveludado. É um acabamento emborrachado. Eu vou expandir toda a tinta cor puff. O resultado final é interessante, como se fosse um bordado. Aqui está o trabalho terminado, com a tinta cor puff toda expandida, e o resultado final fica muito semelhante a um bordado. É um trabalho bem interessante mesmo, bem diferente. As variações dessa técnica são esse outro motivo floral, ficou bem interessante, com o fundo verde inglês, que é uma cor, como eu já falei, que eu utilizo muito nas minhas pinturas. Um motivo bem country, que é uma galinha, né? Esse é um tema bem interessante para decorar a cozinha, para decoração da casa. E uma outra sugestão de um gato também bem estilizado. Nesse trabalho, eu utilizei tecido de chita para fazer a aplicação aqui das partes estampadas, que são estampas com um colorido mais forte.